Olá a todos. Hoje é dia 4 de novembro de 2022. O tema do vídeo é os maiores aprendizados numa encarnação na Terra. Tempo é vida. E o que você faz com o tempo determina como será a sua vida. É muito simples prever o futuro, bastando olhar o que se faz no presente, o que se pensa, o que se sente, o que se fala. A soma de tudo isto resultará em como será expresso na sua vida futura. Portanto, para se ter uma vida com a expressão daquilo que você realmente quer, basta que você alinhe o que faz, o que pensa, o que sente e o que fala. Que tudo isso esteja alinhado com aquilo no qual quer o resultado. E assim será. E como você usa o seu tempo? É importante. Eu acredito que a coisa mais inteligente a se fazer é usar o tempo para tudo aquilo no qual é eterno e não apenas momentâneo. Pois o que é apenas momentâneo, e você está usando o seu tempo e energia, será apenas momentaneamente o resultado disto, enquanto aquilo que é eterno permanecerá. Portanto, eu acredito que a forma mais inteligente de usar o tempo de sua vida é para coisas eternas. É claro que estamos em um ambiente no qual necessita de que façamos muitas coisas na qual o resultado é apenas momentâneo, como a nossa sobrevivência, a alimentação, entre tantas outras, muitos trabalhos. Mas temos que saber conciliar tudo isto e sempre ter o foco naquilo no qual é eterno. Irei passar nesse vídeo os maiores aprendizados que eu considero numa encarnação na Terra. Aprendizados estes que são eternos. Aprendizados que se vale muito a pena se desenvolver, que não são apenas momentâneos. Muitos usam o seu tempo apenas para o momentâneo, ou seja, apenas para o material. A maioria das pessoas vivem apenas em busca de uma coisa, dinheiro, o acúmulo de cada vez mais dinheiro e assim, consequentemente, mais matéria, mais carros, mais casas, mais objetos, mais conforto, mais luxo. E cada vez mais isso não tem fim. E quando vai ver, já se foi toda uma vida. E não se evoluiu, ou se evoluiu muito pouco nas questões do eterno. E toda a energia foi usada apenas para as questões momentâneas. A matéria é apenas momentânea. Tudo que acumulamos de matéria e dinheiro ficará aqui. Não podemos levar. Mas tudo que é eterno, coisas tal como conhecimento, desenvolvimento moral, disciplina, dominar o ego, autocontrole, dominar a si próprio, desenvolver o amor, tais coisas são eternas. E tais coisas trazem uma evolução no qual será útil em todo o seu caminho de evolução. Não só aqui, como em qualquer outro local, planeta, dimensão no qual esteja. Portanto, eu acredito que a coisa mais inteligente é, como eu disse, focar no eterno. Fazer as coisas, é claro, que são necessárias para
a sobrevivência, né, conforto e tal, mas sempre com foco no eterno, sempre com foco naquilo que vai ser útil, não só aqui, como eternamente na nossa evolução, pois o corpo nosso e toda a matéria adquirida aqui deixaremos, não podemos levar conosco, mas tudo aquilo no qual é eterno levaremos conosco. Como já disse o mestre, buscais os tesouros no reino dos céus, onde a traça não poderá consumir, né? É algo assim. Nem as traças, nem os vermes poderão consumir. A maioria dos seres tem usado seu tempo apenas para, como eu disse, dinheiro. Isso, no fundo, é para a satisfação do ego. No fundo, é sempre o ego. E o ego, como nunca está satisfeito, é uma busca sem fim. E pode-se usar toda a vida apenas nessa busca. E tendo feito isso, muito pouco tempo foi usado para coisas eternas. E muitas vezes, o espírito, depois que se vai, ele reflete sobre isso. E muitas vezes, gera uma angústia, gera um sentimento ruim, por ter desperdiçado, às vezes, toda uma vida apenas em coisas momentâneas, apenas em satisfazer o ego. A maioria usa o tempo para isso. Ou ego, ou satisfazer os vícios, ou zona de conforto. Nenhum, nem outro, nem nada. Empurrando a vida com a barriga. Fazendo tudo da forma mais fácil, mas que não traz crescimento algum. Vou falar alguns dos aprendizados que eu acho extremamente importantes, né, para aqui na nossa Terra. Ou qualquer encarnação biológica, eu acredito que esses aprendizados são importantes. Eu acredito que isso se leva para sempre, né? A primeira coisa que eu considero talvez a mais importante, paciência. Desde que demos o primeiro piscar de olhos aqui na Terra, até o nosso último piscar de olhos na Terra e o fechar, temos de ter paciência. Paciência esta, na qual é testada, como eu disse, desde cedo, desde que demos a primeira piscada de olhos até o fim. Paciência esta que temos de ter com a nossa família, pois, na maioria das vezes, nossa família é nosso grupo karma. São coisas ali que precisam ser resolvidas, problemas, conflitos. E obviamente com isso é uma situação meio complicada. Como muitos dizem, né, que o problema está sempre na família. É exatamente assim. Então, temos de ter paciência. Paciência com nossos pais, paciência com nossos irmãos biológicos, né? Paciência para quem tem filho, com nossos filhos. Paciência com nossos parentes, avós, tios, primos, primas. Paciência no nosso convívio social. Paciência com nossos vizinhos. Paciência quando saímos na rua. Paciência no nosso ambiente de trabalho. Paciência no nosso ambiente de estudo. Paciência com os seres à nossa volta. Paciência muitas vezes com nossos animais domésticos, como cachorro, gato. Paciência. Aqui na Terra não há lugar melhor do que esse para se desenvolver a paciência. Se você for analisar, todo santo dia você vai ser testado a paciência de diversas formas. Na hora que você sai para a rua, por exemplo, o trânsito violento, as pessoas muitas vezes sem a paciência, cheias de pressa, cheias de ansiedade, dirigindo que nem malucas, né?
Você já precisa ter paciência e controle para não se estressar com isso. A paciência a gente tem que ter a todo momento. Como o mundo é um mundo de ego, em que cada ser, na maioria das vezes, estão vivendo apenas pelo ego, o conflito é certo, pois cada ego é único. E, obviamente, os desejos, interesses, gostos, tudo também é único. E, obviamente, com isso gera esse conflito. E com isso temos de ter paciência. Paciência com o nosso pai, paciência com a nossa mãe. Muitas vezes não pensam como a gente, que muitas vezes são pessoas problemáticas. A maioria das pessoas tem relacionamentos com a família tóxicos, né? Você chega numa família já em que há muita briga, discussão, e você está ali, muitas vezes não tem a independência, não consegue sair dali, então tem que ter muita paciência. Às vezes você está num relacionamento também afetivo, muitas vezes seu parceiro tem algumas coisas que não bate com o que você pensa, também tem que ter paciência. Para quem tem filho, o filho muitas vezes não pensa igual a você, o filho muitas vezes é totalmente o contrário de você, e também tem que ter paciência. A gente deve sempre lembrar que cada ser tem o seu livre-arbítrio, mesmo seu filho, ou sua parceira, ou seu irmão, pai, mãe, não importa. Todos têm o livre-arbítrio e você tem que respeitar. Respeitar o livre-arbítrio do outro e não julgar. Aqui seremos testados, como eu disse, a paciência, todo santo dia, até o último dia. Não tem para onde correr. Aqui é um mundo cheio, cheio, extremamente cheio. O planeta cheio de gente, cheio de seres. Mesmo que você fuja do mundo e vá para uma montanha, por exemplo, né? E se afaste de todas as pessoas, né? Ainda assim, uma montanha pode surgir ali animais para lhe atrapalhar ou gerar conflito e também tirar sua paciência. E além disso, tem os espíritos. Os espíritos não têm questão de tempo, não tem questão de espaço, não tem questão de bloqueio, de nada. Eles podem ir para qualquer lugar. Então, por mais que você não tenha contato com nenhum ser humano físico, né, não tem como fugir dos espíritos. Se algum quiser lhe incomodar, tirar sua paciência, poderá ir até você, mesmo que esteja numa montanha isolado de todo mundo. Mesmo que você se isole de 18 bilhões de pessoas no mundo, ainda assim terá os espíritos que esses podem alcançar você, independente de onde esteja. Portanto, não se tem para onde fugir. A única forma é, de fato, desenvolver a paciência. Aproveitar de tudo e todas essas coisas que vai acontecendo, os conflitos e tudo mais, e tirar disso aprendizados para a vida, tirar disso melhoramentos. Sempre que você ver que um ser tem algo que você não acha que é legal, não acha que é o certo, pegue isto e, em vez de julgar ou achar ruim, coisa do tipo, pense que você não vai utilizar aquilo com outro ser. Quando alguém lhe fizer mal, pense que aquele mal você não vai jamais passar para outro ser. Uma vez eu vi uma entidade falando que quando o ser joga uma pedra, que é inveja, você pega e deixa do lado. O outro joga pedra, raiva, você pega e deixa do lado. O outro joga uma pedra, discórdia, deixa pro lado. O outro joga uma pedra de ódio, você pega e deixa pro lado. Depois você junta todas essas pedras e você sabe que essas você guarda. E saiba sempre que essas pedras é as pedras que você nunca vai jogar em ninguém. É simples assim. Acredito que se conseguirmos, com essa experiência aqui na Terra, desenvolvermos a paciência, e por mais que tenhamos todos os motivos para perder a paciência todo santo dia, até o fim, se tivermos o controle de jamais nos abalarmos e conseguirmos manter a nossa paz, nossa alegria, nosso amor, mesmo com todas as situações, conflitos, pessoas, seres, animais, tudo que possa estar querendo tirar isto. Se pudermos, mesmo em torno de tudo isso, sermos fortes,
e manter a nossa paz, estamos imunes a tudo praticamente. Nada pode abalar nossa paz. É simples assim. E não pense que essa questão da paciência vai ser apenas na rua. Não. Muitas vezes, a sua parceira ou seu parceiro de relacionamento, ele pode estar ali, lhe incomodando, querendo tirar sua paciência. Muitas vezes a sua mãe pode falar coisas, ou pensar coisas que pode lhe incomodar e tirar sua paciência. Ou seu pai, ou seu irmão, ou seu melhor amigo. Não pense que essa questão de tirar a paciência vai ser só em situações extremas. Isso pode acontecer todo santo dia. E vai acontecer, é o normal aqui na Terra. Então, a pessoa muitas vezes que você mais ama pode ser exatamente esta que vai tirar sua paciência hora ou outra. Que vai tentar tirar. Cabe a você se manter em paz. Não deixar nada lhe abalar. Toda vez que você deixa algo lhe abalar, acontece já uma perca energética. Abaixa a sua vibração energética. Mas se você consegue, mesmo quando tem situações que lhe tiram a paciência, manter-se em paz e alegria, não ser incomodado, então você mantém a sua alta vibração o tempo todo. A segunda coisa, que eu acredito ser também o maior aprendizado aqui na Terra, uma encarnação, é o desenvolvimento moral. Inclusive, toda a questão da espiritualidade, né, do espiritismo de Allan Kardec, da doutrina que ele começou, né, tudo isso, o grande foco de tudo isso é o desenvolvimento moral. Se você começar a ler os livros do Allan Kardec, as revistas espírita, você perceberá que todo o enfoque dali é o desenvolvimento moral. É você se tornar uma pessoa melhor. Ser melhor consigo mesmo, ser melhor com os outros, respeitar os outros, respeitar toda a criação, só fazer o bem, ser fraterno, ser, como eu disse logo no começo, paciente, ter boas ações, ações benevolentes que beneficiem não só você, mas a beneficiem ao todo. Uma pessoa justa, honesta, que só faz o bem e que não faz mal nem para uma formiga, que é sempre justo e correto. Tudo isso é desenvolvimento moral. A moral é quando, mesmo que você possa fazer uma coisa que prejudique o outro para o seu próprio benefício, e mesmo que essa coisa não for lhe prejudicar e ninguém saber, ainda assim você não o faz porque não é o certo. A moral é você fazer o certo, não porque é obrigado, não porque pode ser punido, não porque alguém disse que é o certo, mas porque você sabe que é o certo a se fazer e o faz. Não porque pedem, não porque é obrigado, não porque vai ser punido. Você faz porque é o certo. Esse é o desenvolvimento moral. É diferente você fazer algo, por exemplo, porque uma lei manda, ou porque pode ser punido, e de você simplesmente fazer porque é o certo. Então o desenvolvimento moral é muito importante. Quando todos passarem a fazer apenas o que é o certo, o bom, benevolente, fraterno, tudo de positivo, sem necessidade de leis, sem necessidade de punição, nada, então não haverá mais necessidade de leis, policiais, justiça, nada. Não haverá necessidade, pois todos fazem já o que é o certo, sem precisar ter algo falando no papel que é o certo a se fazer. Um planeta avançado, onde não há mais crimes, não há mais nada de negativo, já é isso que acontece. Não há mais necessidade de nenhum policial, vigilante, nada. Nada, pois os seres não farão nada que prejudique o outro, pois entendem que isso não é o certo. Só farão o que é o certo. E é claro que nesses locais a paz reina. Tudo de bom reina. Então, o desenvolvimento moral é importantíssimo aqui, em qualquer lugar que estiver.
Trata-se de fazer o certo, porque é o certo, sem a necessidade de nada, impondo isto a você. A terceira coisa que eu acho extremamente importante, a disciplina. Aqui na Terra, somos, de uma forma ou de outra, levados a desenvolver a disciplina. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas que virão em situações mais de pobreza, obviamente serão obrigadas a crescerem. Ou seja, estudar muito, trabalhar muito, sair da zona de conforto todo santo dia. E para tudo isso ocorrer é preciso ter disciplina. Disciplina esta de, por exemplo, acordar cedo e estudar, acordar cedo e ir trabalhar todo santo dia. Horários a cumprir. Toda essa disciplina é importantíssima para um ser. Isso cria um ego forte, né? Capaz de crescer, capaz de se desenvolver, capaz de fazer as coisas. Pois, se tudo for uma oba-oba, tudo for uma festa, cada ser faz o que quiser, qualquer hora e tudo mais, muitas vezes se torna pessoas indisciplinadas e que não têm a força, não têm a motivação e não fazem o que tem que ser feito. Ou procrastinam muito, demoram muito, ficam em zona de conforto, empurram com a barriga. Mas quando a própria vida lhe impõe desafios que você precisa todo dia superar para a sua própria sobrevivência, para o seu próprio bem-estar, o ser desenvolve a disciplina. É como no caso de muitas pessoas que nascem na pobreza e precisa trabalhar para poder ter um prato de comida na casa. Que se não trabalhar e não ganhar esse dinheiro, não tem o prato de comida e morre de fome. A pessoa forçadamente é obrigada a ter disciplina de encarar, ir trabalhar. E estas crescem muito. Muitas dessas crescem até mais do que aquelas outras que muitas vezes nasceram em situações fáceis e confortáveis. Quando se nasce em situações fáceis e confortáveis, você tem que se auto colocar desafios, se auto impor desafios para crescer sem parar. A vida muitas vezes não vai lhe impor. Se você teve a sorte, por exemplo, de nascer numa família rica, você já tem a sua sobrevivência garantida. Já tem um prato, dezenas de pratos de comida por dia, se quiser. Já tem roupa, já tem todo o conforto do mundo, uma boa casa, um bom automóvel. Já tem tudo. E pode-se muitas vezes, por isso, fazer pouco da vida, ficar em zona de conforto, já que está tudo bem, né? Enquanto aquele que nasceu numa situação de pobreza, ele precisa lutar por cada prato de comida. E com isso ele está crescendo sem parar, pois está trabalhando, está estudando, está aprendendo sem parar. Com um pouco de sofrimento, um pouco de dor, mas aquilo ali tudo está agregando mais informação, mais complexidade. Aqui ele está crescendo sem parar. O que já nasceu com todo o conforto e sobrevivência já garantido, a forma mais inteligente é se impor coisas e desafios para que continue a crescer, para que não fique em zona de conforto. Pois se ficar em zona de conforto, ficará estacionado na sua evolução. E todas essas benesses que recebeu podem lhe ser também tiradas. Quando recebemos benesses, recebemos, pode chamar de dharmas, né? E recebemos isso por, claro, sempre por mérito, mas devemos saber usar bem para que possamos continuar a receber mais dharmas, mais méritos. Pois se usarmos de uma forma incorreta, podemos perder, ou até mesmo em outras vidas nascer em situações difíceis, pois quando tivemos todos aquelas benesses, usamos de uma forma incorreta, ficamos estacionados, então nasce situação difícil para que assim progrida. Tudo é muito benevolente, sempre a gente é levado a fazer coisas para progredir. Então, como eu disse, muitas vezes nascer em situações difíceis
acaba que sendo excelente para o crescimento. E o ser muitas vezes pode crescer mais numa situação difícil do que numa situação fácil. Então, se você nasceu numa situação difícil, pobreza, etc., pode-se considerar até que isso é bom para o seu próprio crescimento. Então, o desenvolvimento da disciplina de fazer o que tem que ser feito continuadamente, se colocar em disciplina, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para ajudar, seja para fazer esporte, seja uma alimentação certinha, né? A disciplina sempre vai ser importante, pois como pode, por exemplo, ser feito um projeto, né, em que você não coloque uma disciplina, uma ordem a seguir e continuamente trabalhe todo santo dia a quantidade necessária de tempo, esforço para que depois de certo tempo aquilo aconteça. Tudo é sempre preciso ter uma ordem e ter disciplina, caso contrário não há como ocorrer a criação de algo. Sem a disciplina, esquece-se o sucesso, esquece ganhar dinheiro, esquece relacionamento, esquece qualquer coisa. Sempre haverá a necessidade de ter disciplina para se alçar voos na vida maiores. A outra questão é ego. Dominar e não ser dominado. Como eu disse no começo do vídeo, a maioria dos seres vivem para satisfazer o ego. Ou seja, toda uma vida em busca de ganhar mais, comprar mais prazer, mais conforto, mais luxo. Muitas vezes isso foge do tamanho do controle que o ser vive 100% do tempo em torno disso. Não há um tempo sequer para pensar outras coisas além disso. É claro que nada é perdido, por mais que o ser viva assim. Ainda assim está tendo que fazer esforço, atrito, está aumentando a complexidade. Então, não é tempo perdido, sempre se ganha, né? Tudo sempre se ganha. Por mais que o ser viva dessa forma, ainda assim está aprendendo certas coisas. Mas a forma mais inteligente, né, que os mestres fazem geralmente é ter o controle do ego, dominar o ego e não ser dominado por ele. O ego nada mais é do que seus interesses, suas vontades, seus desejos, aspirações, gostos. Né? É preciso que você esteja no controle disso. Caso você não esteja, é como se você fosse dominado por essa força. E pode ficar uma situação ruim para você. Pois você fica refém disso. Refém de ficar satisfazendo isso sem fim. E os desejos nunca têm fim. Os interesses muitas vezes não têm fim. Então você compra um carro, daqui a pouco precisa comprar outro carro maior, uma roda maior, e assim por diante. Isso nunca termina. É preciso que você pense, analise, tenha autoconhecimento, para assim dominar o seu ego. E saber haver um equilíbrio nisto, do que é o saudável, o que não é o saudável. E é fácil de perceber quando já não está mais saudável a coisa, né? Bastando que tenhamos um bom senso, o que precisamos geralmente para uma vida plena seria uma alimentação saudável, né? Ter o que comer, ter o que vestir, ter onde viver, um lugar seguro, confortável. Não precisamos muito mais do que isso. Quando se já tem, por exemplo, 2, 3, 10 carros, 50 carros, 2, 3, 10 casas, é óbvio que está extrapolando, né, o que é necessário para uma vida plena, saudável, né? Então, o bom senso, né, só de você pensar, analisar, ter um bom senso, dá para saber se está extrapolando no ego ou não, né?
É só você parar e analisar que se você tem o que precisa, o que você precisa para viver feliz. Reflita sobre isso e veja o que você realmente precisa para ter uma vida feliz e plena. E o que você não precisa para ter uma vida feliz e plena. Veja tudo aquilo que você tem em excesso que não era necessário e o que é de fato necessário. Então, esse o que é de fato necessário é realmente o que importa. Todo o resto é excesso que você poderia viver sem. É simples assim. Para dominar o ego, é preciso que haja o autoconhecimento. Por isso que é tão importante o meditar, olhar para dentro, se autoanalisar. Assim você percebe suas fraquezas, aquelas coisas na qual você muitas vezes tem um desejo praticamente incontrolável, os seus padrões de comportamentos repetitivos. E quando você se autoconhece, você já não é mais vítima do ego, pois você sabe como tudo, seu sistema está funcionando. Então você pode conscientemente modificar aquilo no qual não está legal. A outra questão que eu acho super importante para um aprendizado numa encarnação é a questão de amar. Amar e respeitar a criação, toda a criação. E quando eu digo amar, é importante definir essa palavra amar, né? Amar não é apenas um relacionamento afetivo entre um homem e uma mulher, por exemplo, ou um relacionamento familiar entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho. Não é só isso. Amar não é apenas essas questões de relacionamentos afetivos ou familiar. Amar vai muito além disso. Amar não é apenas para sermos amar e sermos amorosos com nossa mulher, ou com nossos filhos, ou com nossa mãe, com nosso pai. Temos de amar tudo, toda a criação. E como eu disse, o amar não é apenas num relacionamento afetivo ou familiar. Amar é toda vez que respeitamos e contribuímos com a criação de uma maneira positiva e benevolente. Toda vez que sorrimos para alguém na rua, isto é amar. Quando somos amáveis, simpáticos com as pessoas no nosso trabalho, isso é amar. Quando ajudamos o nosso cliente, isso é amar. Quando ajudamos um desconhecido na rua, isto é amar. Quando alimentamos e damos carinho para nosso amigo cachorro, nosso amigo cão, isto é amar. Quando respeitamos os outros sem julgar, isto é amar. Quando contribuímos para um mundo mais ecológico, contribuímos não prejudicando o meio ambiente, isto é amar. Toda vez que somos positivos, benevolentes e fazemos o bem, isto é amar. Tudo o que fazemos de bem para qualquer criatura é amar. Tudo o que pensamos de bem e sentimos de bem para qualquer criatura é amar. Estarmos bem e nos amarmos também é amar, pois isso irá refletir em todo o cosmos. É primeiro preciso se amar para depois poder expressar esse amor em volta, em sua vida. Primeiro se ame
e depois expresse esse amor à sua volta. O contrário não é possível. Por isso é tão importante se amar, se cuidar, se gostar. Não significa um ato egóico, mas uma maneira saudável. Se amar e expressar isso em tudo que fizer. Trabalho, família, convívio social, tudo e todos à sua volta, expressar esse amor. Amar e respeitar toda a criação. Isso é extremamente importante. Aqui ou em qualquer outro lugar. O Criador, ele é amor puro. Quanto mais formos capazes de amar, mais próximo do Criador estaremos. No começo pode parecer difícil, até mesmo impossível. Então, eu recomendo que finja. Finja. Por mais que você não ame o próximo, respeite. Seja bom. Seja bom e respeite, porque é o certo a se fazer. Não significa que você está o amando, mas você faz isso porque é o certo a se fazer. Comece fazendo as coisas, sendo bom, por ser certo. Aos poucos o amor vai brotando. Você lança a semente, fazendo, e logo aquilo ali irá desabrochar. A outra questão que eu acho importante numa encarnação é o controle. Controle dos desejos, emoções, pensamentos e ações. O autocontrole é extremamente importante. E desenvolvemos isso quando nos conhecemos. Isso é bem parecido com a questão do ego que eu disse anteriormente. Todo grande mestre, ele trabalha muito nessa questão do controle. O controle é semelhante ao Tantra. Tantra é controle. Né? Quando temos controle de nossa energia, de como utilizamos a nossa energia, tornamos extremamente poderosos, pois podemos direcionar essa energia para aquilo no qual é o melhor e o mais correto e no qual estamos focados em fazer, sem desperdiçar a energia em outras coisas desnecessárias ou ruins. Então, quando temos o controle de nossa energia, de conseguir focalizar a nossa energia para expressar em algo no qual realmente queremos, nos tornamos extremamente poderosos, com potencial de energia gigantesco. A maioria das pessoas acaba aqui desgastando a sua energia, desperdiçando, não sabendo ter o controle para poder assim expressar uma energia poderosa naquilo no qual realmente deseja fazer. Quando temos o controle, podemos haver um acúmulo de energia e esse acúmulo ser expresso em coisas grandiosas. Nos tornamos extremamente poderosos. Não há mais desperdício de energia. Quando temos o controle, sabemos direcionar a energia da nossa vida, nossa energia, para aquilo que realmente importa. Não gastando naquilo que não importa. Por exemplo, uma pessoa que está com vício de algo, ele perdeu o controle sobre si. E está dependente, seja de um químico, seja de um comportamento, seja de um estilo de vida. Está viciado em algo dependente daquilo. Está preso àquilo. Se você tem um controle, você não entra nesta. E mesmo se entra, consegue sair. Consegue sair porque tem controle de dominar a si próprio. Dominar os outros é fácil. Difícil dominar a si próprio. O verdadeiro poder é dominar a si próprio.
E quando você domina a si próprio, você se torna extremamente poderoso. O controle é extremamente importante. Se sabemos controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos, logo saberemos controlar nossas ações e assim direcionar o foco naquilo no que realmente importa e que vemos que é melhor se fazer. E não ficar dispersando e fazendo coisas muitas vezes desnecessárias. Então o desenvolvimento do controle é extremamente importante numa encarnação. Isso pode ser usado não só aqui, como em qualquer local. É uma coisa eterna. Você pode ver que todo treinamento de mestres, seja mestre Shaolin, no budismo, taoísmo, sempre há a questão do controle, né? Eles ficam lá muito tempo meditando, muitas vezes, né? E com isso estão desenvolvendo também o controle. Controle da sua energia, controle dos seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Tudo isso está sendo desenvolvido quando se medita. Uma prática como meditação desenvolve tudo isso. A última questão que eu deixei por último, mas não menos importante, conhecimento. O conhecimento sempre vai ser poder. Quanto mais conhecimento você tem, obviamente, mais dinheiro você ganha. Mais você pode atuar na sua vida. Quanto mais conhecimento, melhor os resultados em tudo que você atua na vida. É simples de entender isso. Se você tem um negócio, se você não conhece esse negócio, qual é a sua chance de ter resultado nisso? Zero. Se você começa a estudar e conhecer esse negócio, suas chances aumentam. E quanto mais você entende esse negócio, mais você sabe como atuar de uma maneira eficiente. Esse é o poder do conhecimento. Se você tem conhecimento, você pode se relacionar melhor com as pessoas. E obviamente isso resultará numa vida melhor. Negócios melhores, no caso de ganhar dinheiro. Até mesmo relacionamentos afetivos. Conhecimento te evita problemas, pois se você sabe sobre algo, sabe também como reagir a algo, sabe como resolver algo, tudo isso só é possível com o conhecimento. Se você está, por exemplo, perdido numa floresta e tem conhecimento de como escapar de situações assim, de como sobreviver em situações assim, então você sobrevive, pois você tem conhecimento. Se não tivesse, não sobreviveria. Mesma coisa aqui no mundo. Se você sabe as leis aqui do mundo, pois você estudou, tem conhecimento, você sabe como agir no mundo de uma maneira mais eficiente do que aquele que não sabe. Aquele que não sabe está cego, está perdido, estará refém. Por isso é tão importante o conhecimento. Conhecer tudo aqui do mundo e também do outro lado, depois do mundo, depois aqui da Terra. Conhecimento sempre será importante, nunca é perdido. As coisas que você vai levar para o eterno, né, é o conhecimento, é o desenvolvimento moral. Isso nunca é perdido. Tudo que você estudar aqui ficará para sempre gravado na sua consciência. Sempre que você precisar ou quiser usar, estará lá disponível. Então o conhecimento nunca é perdido. E todo conhecimento adquirido pode ser importante e útil em determinado momento. É claro que, estando aqui na Terra, é inteligente que você, pelo menos, saiba o essencial daqui da Terra, das leis aqui regentes, né? De como é o mundo, de como os seres se comportam, para assim poder agir de uma maneira mais eficiente, inteligente, com resultados, né? Se você não souber nem isso, ficará difícil conviver aqui. Mas não se pode ficar preso só aqui. É importante também saber as leis que regem após a morte. Para isso que é tão importante estudar o Espiritismo, né? Ele mostra bastante sobre isso. É importante estudar como mantermos bem, saudável,
Ou seja, o que comer, como comer, quando comer, o que fazer para o corpo ficar saudável. Né? Enfim, é importante haver o conhecimento das coisas, né? Aqui, para nos mantermos bem aqui, e com resultados, e também depois daqui. De qualquer forma, todo conhecimento sempre é mantido, não é perdido. Então, é muito válido, inteligente, usar grande parte do seu tempo para a busca do conhecimento cada vez mais. E essas foram as coisas que eu considerei os maiores aprendizados de uma encarnação aqui na Terra. Né? É claro que tem muitas outras coisas, né? Acredito que essas que eu passei seja o arroz com feijão, né? Seja o básico, o essencial. As outras coisas vai naturalmente sendo indo para esses caminhos. Mas isso aqui é a base. A base. Depois dessa base, damos mais saltos. Mas primeiro essa base tem que estar bem consolidada. Para estar bem consolidada, essas 7 coisas que eu citei tem que estar bem em dia. E só essas 7 coisas já dá um certo trabalho que leva um certo tempo, né? Vai de cada um, né? A velocidade vai de cada um. Pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser numa vida, pode ser em várias vidas. Vai de cada um. Mas eu achei importante falar sobre isso e passar isso. Isso, naturalmente, qualquer ser que analise um pouco a vida vai chegar nessas conclusões, mas está gravado para ficar mastigado essa informação, então não precisa nem perder tempo analisando, já tem passado aí essa informação. Desejo muita paz, muita luz, muito amor para todos. Deus abençoe.